Vixe, deu alguma coisa muito errada. Nada feito. Ah, desliga. Esse transistor aqui esquentou muito, tô até queimei o dedo. Ufa, primeira parte do desafio cumprido. Fala galera, Alexandre aqui, e eu acho que eu dei início ao projeto mais ambicioso que eu já fiz até agora. O Todd, inscrito e amigo aqui do canal, há uns vídeos atrás, ele propôs de eu fazer um exaustor de fumaça de solda usando um cooler de computador, mas ele colocou uma regra, que eu tivesse PWM, que é o controle de velocidade desse fan, e eu decidi colocar mais algumas condições para me desafiar mais ainda. Então bora pro vídeo para ver se eu vou conseguir pelo menos sair do papel. Então eu decidi pegar a ideia do Todd, de fazer o exaustor de fumaça, mas eu decidi usar isso para me desafiar. Então eu coloquei aqui 4 necessidades que esse exaustor de fumaça tem que ter. A primeira delas, eu acho que é a mais óbvia, que é ser funcional. Tem que funcionar, ele tem que cumprir o requisito de extrair fumaça. E o Todd propôs que teria que ter um controle PWM, eu teria que conseguir controlar a velocidade do fan. Então essa parte funcional eu tenho que cumprir. Aí vamos para o segundo tópico. O segundo tem que ser reutilizável. Então, o que eu quero dizer com reutilizável? Eu não posso montar, por exemplo, numa protoboard. Eu tenho que ter um hardware que funcione por si só. Então, eu não posso montar todo esse projeto apenas numa protoboard. E isso já leva para o tópico 3. O tópico 3 é ser um produto. Então, eu pensei em fazer algo que pareça que eu comprei um exaustor de fumaça. Então, ele tem que ter a sua própria fonte, ele tem que ter seu próprio controle de liga e desliga, o seu controle de velocidade do fan. Então, ele tem que parecer um produto. E por último, não menos importante, o 4, que tem que ser legal. Eu quero fazer uma coisa interessante. Tem um design interessante, ele tem que ter detalhes, não só um fan cheio de componente soldado. Então vamos ver se eu consigo cumprir todos esses requisitos para ter um exaustor de fumaça interessante aqui para o canal. E pessoal, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de eu começar qualquer coisa é verificar se essa fonte que eu tenho disponível, ela tá gerando 12 volts, porque eu vou precisar de uma fonte de 12 volts para alimentar o nosso projeto do exaustor. Então eu tenho essa fonte aqui, eu não sei de onde ela é, não faço ideia, eu só tenho ela aqui. É uma fonte da marca APD, ela tem o que eu preciso. É uma fonte de input bivolt, 110 ou 240 volts, e ela tem o output 12 volts, 1.5 amperes, e aí eu preciso verificar se ela tá gerando os 12 volts na saída dela aqui. Então, pelo desenho aqui da pinagem dela, essa parte de fora é negativo e o pino central é positivo. Essa fonte, ela tem a data aqui dela de 2011, então uma fonte aí de 15 anos. Vamos ver se ela ainda funciona. Bom, a fonte está na tomada, eu vou colocar meu multímetro aqui para corrente contínua em volts. Vou colocar meu pino positivo dentro, que é o pino central. Negativo aqui, terra, eu vou colocar aqui na parte de fora. Tá funcionando, tá gerando 12.24 volts. Então a gente pode seguir com o projeto. Eu sei que eu falei que eu vou fazer um produto que eu consigo reutilizar, mas primeiro, antes de sair soldando tudo, eu vou montar tudo nas protoboards para eu validar, para ver se está funcionando antes de soldar e ter algum problema e ter que arrumar na solda. Então eu vou montar aqui primeiro, seguindo aquele conceito, né? Eu vou ter 3 blocos principais nesse projeto: o latch, que é a trava de bit, que é o 555 no modo biestável, que é basicamente o botão de liga e desliga. Ele vai controlar tanto o fan quanto um LED verde. Aí eu vou ter a parte do fan propriamente dita, que vai ser a parte que vai basicamente passar energia para o fan e receber o sinal do LED para ligar ou desligar o fan. E eu vou ter a terceira parte, que é o PWM, que vai ser o NE555 no modo astável com potenciômetro, que ele vai controlar quão rápido o meu fan vai girar. Então eu vou montar essas 3 partes. Quando eu tiver tudo montado, eu volto aqui para testar. Então eu tô aqui com o meu latch montado, eu já tô com a fonte ligada nos 12 volts alimentando minha protoboard. O comportamento esperado aqui é quando eu aperte o botão, ele acende o LED, ligando o nosso exaustor, e quando eu aperte o botão de novo, ele desligue o LED, no caso desligando o nosso exaustor. Então eu vou testar. Ligou, segurou, vou deixar um tempinho para ver se ele vai segurar. Então, enquanto o LED estiver aceso, o nosso exaustor vai estar trabalhando. Bom, acho que já foi tempo suficiente, eu vou apertar de novo para ver se ele desliga.
tá funcionando. Então acho que a primeira parte do nosso projeto de exaustor tá pronta. Então agora eu vou montar o bloco do PWM, que é o regulador de velocidade a partir do potenciômetro. Tenho aqui com o meu segundo bloco montado, que é o bloco do PWM, que eu vou usar esse potenciômetro de 100K para controlar a velocidade do meu fan. Mas por hora eu coloquei esse LED pra gente ver se tá funcionando tudo certinho. Então quando eu girar esse potenciômetro, ele vai intensificar e reduzir o brilho desse LED. Então minha fonte já tá ligada e agora o LED tá com um brilho bem pequeno aqui. Então quando eu girar o potenciômetro pro lado direito, ele tem que intensificar. Vamos ver se tá funcionando. Pessoal, sucesso, tá funcionando certinho. E agora já dá para ir pro terceiro bloco, que é o fan. Então eu vou montar o bloco do fan e volto aqui quando estiver pronto. Eu montei aqui parte do fan, que consiste em 2 transistores. Esse aqui é um NPN e esse aqui é um PNP. Esse daqui, ele é responsável por interpretar o sinal que vem lá do LED e passar pro PNP, que realmente vai fazer o corte de energia do fan. Ele vai suprir ou cortar a energia do fan de acordo com o estado do meu pia estável lá em cima. Eu ainda não testei, eu vou testar aqui com vocês. Eu tô muito apreensivo porque qualquer coisinha errada aqui eu posso queimar o meu fan. Agora nada de errado, nem um cheiro de queimado. Deixa eu colocar os 12 volts lá na fonte e já deu errado já, porque ele não deveria estar ligado. Deixa eu apertar o botão. Vixe, deu alguma coisa muito errada. Eu vou desligar aqui para não correr risco de estragar e vou investigar. Bom, galera, dei uma investigada aqui e fiz uma descoberta. Que consultando o datasheet do meu transistor NPN, eu descobri que eu tinha invertido o coletor com o emissor. Então, o meu transistor, ele é EBC, que é emissor, base, coletor. Eu tinha invertido ele nas ligações. Então, vamos testar para ver se isso vai resolver. Bom, 12 volts na fonte, um sinal bom, que ele não ligou sozinho. Então, já temos um bom sinal. Vou apertar lá o LED, então quando eu apertar ele tem que ligar se tiver tudo funcionando. Vamos ver. Nada feito. Deixa eu ver. Estranho. Bom, a gente evoluiu no problema, pelo menos ele não tá começando ligado. Vou tentar descobrir o que tá acontecendo aqui e já volto. Descobri aqui um erro, acho que eu tô precisando passar no oftalmologista de novo. Eu liguei o meu ground aqui que sai do coletor do meu NPN na trilha errada da protoboard. Então ele tava desconectado do ground. Então vamos ligar a fonte e testar isso aqui de novo. Vamos apertar o botão e vamos ver o que acontece. Funcionou muito estranhamente. Desliga. Bom, galera, aconteceu alguma coisa estranha. Esse transistor aqui esquentou muito, tá até queimei o dedo. O fan não girou direito, né? Ele não girou na potência correta. Eu vou tentar descobrir o que eu fiz de errado aqui. Talvez eu volte com uma solução. Eu tive um palpite aqui, foi mais um chutômetro mesmo. Eu fui olhando o circuito e vendo o que poderia ser. Eu liguei o base aqui do meu PNP no coletor do NPN direto, sem nenhum resistor. Então isso criava um caminho quase que livre para a corrente passar do NPN para o PNP. Eu acho que era por isso que estava esquentando. Então vamos testar para ver se agora está funcionando do jeito que deve ser. 12 volts na fonte, então quando eu apertar o botão, o fan tem que ligar. E nada esquentar e nada pegar fogo. Vamos lá. O fan tá girando bem mais forte agora, ele realmente está fazendo o vento. Vamos ver se as coisas esquentaram aqui. Esse é meu método não nada seguro de verificar se as coisas estão esquentando aqui. Bom, nada esquentando. Bom, acho que nada pegou fogo, nada esquentou. O fan tá ventilando bastante. Ele é super silencioso e eu acho que tá tudo funcionando. Agora basta testar o botão de desligar e desligando. Então é o que importa para mim no momento. Tá tudo desligado e agora eu vou incluir o PWM para controlar a velocidade do fan, já volto. Então, adicionei o módulo do PWM aqui, já fiz as ligações necessárias para ele se comunicar aqui com o nosso fan. Para isso eu usei um transistor NPN nessa posição que pega o sinal que vem lá do PWM e joga aqui pro fan. E vamos testar para ver se isso aqui vai funcionar. Eu espero que sim, eu tô apreensivo porque já queimei meu dedo, já deu um monte de coisa errada. Vamos torcer para dar certo. Fonte ligada, fornecendo 12 volts. Vamos ligar isso aqui. Bom, até agora nada de errado.
Ele tá ventilando bastante. Para tudo. Eu tô ansioso, galera, então eu tô cometendo vários erros por causa de ansiedade. Simplesmente eu não alimentei o meu módulo PWM, que eu tô esquecendo várias coisas, então eu vou fazer isso e já volto. Bom, galera, agora sim, modo PWM ligado, tudo ligado na fonte sendo alimentado pelos 12 volts. Vou apertar o nosso querido botão de liga aqui e vamos ver o que acontece. Bom, tá funcionando. Vou mexer no potenciômetro para ver se ele varia a velocidade aqui. Não, galera, o potenciômetro não fez nada. Vou parar aqui e vou tentar descobrir o que eu fiz de errado de novo. Pelo menos o botão de desligar tá funcionando. Galera, eu notei que eu cometi outro erro bobo de ligação, não tem nada a ver com o circuito. Eu notei que esse transistor aqui que faz a ligação com o PWM, o emissor dele tinha que estar ligado no ground e eu liguei ele numa trilha solta aqui em cima, então ele não estava ligado a nada, por isso que ele não fechava o circuito e deixava funcionar. Vamos testar aqui para ver se está tudo funcionando antes da gente partir para o próximo passo. Vou apertar aqui para ligar nosso exaustor. Ah, agora tá funcionando, galera, ó. Tá bem devagarzinho. E pessoal, eu coloquei um lenço de papel aqui na frente do fan para tentar mostrar a força de exaustão dele e o controle de velocidade com o nosso potenciômetro. Então, agora a gente pode ver que ele tá desligado. Vamos ligar aqui. Ligou, ó. Aqui ele tá na potência máxima dele. Eu vou rotacionar agora o potenciômetro para a gente ver a velocidade funcionando, o controle de velocidade funcionando. Aqui já tá bem mais devagarzinho, ó, mas ainda tem bastante força. Eu vou deixar na força mínima aqui agora, que ele tá no mínimo. Ó, ele tem um fluxo de ar, mas bem mais contido. E conforme eu girando o nosso potenciômetro, eu vou colocando força nesse vento aí. E... ufa! Primeira parte do desafio cumprido. Eu tô orgulhoso, no mínimo. Eu consegui não botar fogo em nada, não queimar nenhum componente do meu exaustor e eu só queimei meu dedo, mas tá valendo. E galera, eu acho que esse vídeo aqui merece um joinha e a sua inscrição aqui no canal, hein? Tô aqui no Faustad, que é o simulador que eu usei para simular o meu circuito antes de montar. Eu acabei abandonando o Tinkercad, apesar de gostar bastante dele, porque eu tava tendo muito problema de coisas que davam errado no Tinkercad, mas que na Protoboard dava certo. Então eu tinha que ficar fazendo gambiarras lá no Tinkercad para fazer funcionar e quando eu ia montar na Protoboard dava certo de primeira. Então, e aí eu entendi que o Tinkercad é mais focado para eletrônica digital e eu acabei migrando aqui pro Faustad. Assim, ele é bem tranquilo de usar. Eu tô gostando bastante e eu vou deixar esse arquivo aqui lá no Discord, se vocês quiserem baixar para dar uma olhada ou para usar de guia ou para melhorar ou para corrigir, dá um pulo lá no Discord que todas as coisas referentes a esse projeto vão estar lá. Então aqui o NE555 no modo biestável, ele vai funcionar mesmo com uma trava de bit que a gente já viu em outros vídeos, tem card aqui em cima. Então eu coloquei esses dois resistores de 100K para manter o NE55 na zona neutra. Ele vai dividir a tensão de entrada, então o NE555 vai trabalhar numa zona neutra somente guardando mesmo a informação do bit. O LED com esse 1K ele só tem a função de mostrar graficamente o que está acontecendo aqui no NE555. Então quando eu ligo o switch aqui ele trava verdinho, então quer dizer que o motor está ligado, a corrente está passando, e quando eu clico aqui no switch ele desliga e ele para toda essa parte de baixo do motor. Eu tenho os dois transistores, né, o NPN aqui em cima e o PNP aqui embaixo. Por que eu tenho que ter um NPN e um PNP? Porque como o fan trabalha com PWM, para eu parar esse motor, desligar ele, eu preciso cortar o 12 volts. O NPN trabalha cortando o neutro. Se eu cortar o neutro, o PWM vai perder referência. Então o fan não vai saber se ele tem que acelerar ou se ele tem que reduzir. Então por isso que eu ponho o PNP aqui, porque o PNP sim vai cortar o 12 volts e ele não vai perder a referência. Então aqui foi onde ocorreu o problema de aquecimento. Eu não tinha esse resistor de 1K aqui na base do PNP indo para o coletor NPN. Então a corrente ela sempre vai procurar o caminho de menor resistência. Sem esse resistor aqui de 1K, aqui seria o caminho de menor resistência. Então ele estava recebendo toda a corrente e aqui nesse canto é a parte do PWM, né? Que nada mais é do que o nosso NE555
555 no modo astável. Ele tá piscando na casa dos kHz, então ele pisca muito rápido. Então aqui eu tenho o pote, é aqui que eu vou conseguir controlar o PWM, né? Porque o pote consegue controlar a frequência do Duty Cycle. E aí eu mando ele para esse transistor que chega lá no PWM do fan, porque aí eu fecho todo o ciclo, né? Aqui eu tenho o controle do estado do meu fan, se é ligado ou desligado. Aqui eu realmente controlo a passagem de energia e aqui eu controlo o PWM. Galera, eu quebrei muito a cabeça para chegar até aqui. Se tiver algum erro, se tiver alguma coisa a melhorar, deixem aqui nos comentários, deem dicas e sugestões, elas são muito bem-vindas. Como vocês sabem, eu tô aprendendo, pode ser que aqui tenha um erro que eu não esteja enxergando, que seja ruim pro projeto. Deixem aí nos comentários. Vou fazer um último teste nesse vídeo, que eu vou testar se a nossa fonte, então eu preciso saber se ela vai ser capaz de ligar tudo isso aqui e fazer o fan funcionar. Eu fiz uma gambiarra aqui, não repitam isso em casa. Fonte na tomada, já vi uma luz acendendo ali, então quer dizer que temos energia passando aí. Vou ligar aqui, e acho que é mau contato aqui na minha gambiarra. Acho que eu vou ficar segurando aqui, ó. Não façam isso em casa. Vou apertar o botão. Ah, funcionou! Vou colocar na força máxima aqui para ver se... Ó! Tá muito top isso aqui. E galera, eu acho que eu tô pronto pro próximo passo, que é transferir tudo isso que a gente fez aqui para essas placas perfuradas e soldar para esse projeto começar a tomar forma de produto. E eu vou dividir esse projeto em 2 ou 3 partes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo. Então se inscreve aí no canal para não perder o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui. Valeu, fui! Deixa eu dar uma controladinha no meu ar. Ah, moleque.